Painel número 2, que tratará do tema central, regulação responsiva e a liberdade de preços nos serviços do setor portuário. Esse é o tema, então, que norteará as apresentações e os debates a partir de agora. O objetivo desse painel é dialogar sobre a importância da regulação adequada e a liberdade de preços no setor portuário. Gostaria de convidar, senhoras e senhores, para que venha ao palco, a fim de coordenar as atividades deste painel, o senhor Mário Luiz Meira. Por gentileza, senhor Mário, queira vir ao palco. Coordenador desse painel, o diretor executivo, presidente do Sindoperj, do Sindicato dos Operadores Portuários do Estado do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo. Gostaríamos de convidar também o expositor, convidando o senhor Frederico Carvalho Dias. Por gentileza, o diretor-geral da ANTAQ, Frederico Carvalho Dias, queira vir ao palco, por gentileza. E passaremos agora a convidar os debatedores. Senhor Frederico. Ah, tá, já está chegando. Perfeito. Gostaríamos de convidar agora também para que venha ao palco o debatedor, o senhor Jesualdo Conceição da Silva, por gentileza, o presidente da ABTP, Associação Brasileira dos Terminais Portuários, destaques estratégicos para os terminais arrendados e autorizados. E convidar também o debatedor, o senhor Bruno Stupelo, por favor, delegado representante do Sindop em Imbituba, o Sindicato dos Operadores Portuários de Imbituba, na FENOP, e diretor de desenvolvimento de projetos estratégicos da Santos Brasil S.A. Senhores, sejam bem-vindos. Aguardamos, então, a chegada do senhor expositor Frederico Carvalho Dias, que, assim, já está chegando. Seja bem-vindo, senhor diretor-geral da ANTAQ, Frederico Carvalho Dias. Fique à vontade, por favor, queira vir ao palco. Fique à vontade para se acomodar. E agora sim, senhores, fiquem bem, queiram se acomodar, por gentileza. Senhor coordenador, para a condução dos trabalhos, o senhor tem a palavra. Ok. Bom dia a todos. Obrigado aí pelo convite, né? Gostaria de dar boas-vindas aos participantes deste painel. Ontem, foi na data de ontem, na hora do coquetel, né? Várias pessoas vieram conversar comigo sobre esse painel. E trocaram ideias, né? Muitas perguntas, muitos questionamentos, muito mais dúvidas do que respostas, né? E aí eu fiz aqui rapidamente um resuminho para evitar de ficar perdendo bastante tempo e dar tempo a vocês para discutir esse assunto. Qual é a expectativa deles hoje, né? Das pessoas que conversaram comigo ontem? O debate de como a lei dos portos, lei das agências, lei da ANTAQ, lei da concorrência e a liberdade econômica se conversam. Esse foi o grande questionamento ontem. Porque a lógica atual, ela tem buscado estimular investimentos privados, aumentar a eficiência operacional, reduzir custos e gargalos logísticos, permitir maior liberdade comercial aos operadores portuários, manter o interesse público e manter a fiscalização regulatória para evitar abusos, sendo que, nesse cenário, a Agência Nacional de Transporte Aquaviário, atuando como órgão regulador, não havendo necessidade de criação pela agência de padrões, e sim de um conhecimento profundo do mercado para que as distorções que aconteçam possam ser corrigidas. Então, isso foi muito bem colocado ontem por todos, né? E, nesse cenário, a agência não atuaria apenas de uma forma punitiva, e sim acompanhando o mercado e se adaptando conforme os riscos identificados, né? E o desafio maior do setor, nosso setor, é encontrar, não é apenas, não é só escolher entre liberdade econômica e regulação. O verdadeiro seria encontrar um equilíbrio para que nós possamos fazer de melhor forma possível as atividades, né? E aí eu vou passar a palavra já para o doutor Frederico, né, para fazer as suas considerações e apresentação. Agora sim, bom dia. Eu queria que, se puder projetar aí o que me foi pedido, né, para falar aqui um pouco sobre liberdade de preços e regulação responsiva. E aí eu queria começar falando um pouco da fala do presidente ontem aqui entre nós, né? Ele
ele fez um panorama geral muito bem feito, e aí eu até na minha fala ontem destaquei isso, como é que o nosso setor ele é estruturalmente complexo, o que acaba gerando também, de certa forma, conflitos, né? Ele é um setor eminentemente privado, muito obrigado, e é um setor que, apesar das dificuldades, muito eficiente, muito resiliente e tem respondido muito bem aos desafios, né? Esse contexto é importante para entender como a agência entra e tem tudo a ver com a pergunta que você colocou como pauta aqui da nossa discussão, né? Então, o que a agência precisa fazer diante desse contexto? Ela precisa viabilizar os negócios que são privados, né? Harmonizar os conflitos que existem e dar segurança jurídica, que, no fim das contas, é o que a segurança jurídica? Ela é criar um ambiente de negócio que seja favorável às trocas e aos investimentos. E aí isso vai pautar aqui a minha apresentação de hoje aqui entre nós. Eu coloquei um slide aqui, e eu gosto de começar dizendo, né, onde que a agência se situa e onde ela quer chegar, né? E aí isso aqui é o mapa estratégico da agência, como é que ela enxerga, como é que ela se enxerga nesse contexto. Nossa missão é promover o desenvolvimento do transporte aquaviário. E se você olhar aqui nos nossos resultados que a gente quer alcançar, eles são todos de promoção do desenvolvimento do setor. Ou seja, o que a gente quer é que o setor funcione bem. Essa é a nossa missão, esse é o nosso intuito. Então, toda a nossa atuação ela é baseada na promoção de um setor, de um ambiente de negócio para o setor melhor, né? Para que o setor consiga realizar as trocas, os investimentos e, no fim, a população receba melhores serviços, né? Que, no caso, a atividade econômica. E aí eu gosto também de começar a dar um pouco de contexto, do nosso contexto atual. Do lado de cá, né, no gráfico de barras, a gente consegue enxergar como vem se comportando os investimentos no Brasil. O espaço fiscal para investimento no país ele tem decrescido a cada ano. Por quê? Porque a gente tem uma limitação, né, fiscal, de política fiscal, ao tempo em que as despesas obrigatórias elas crescem vegetativamente e o que sobra, que é o discricionário para investimentos, é cada vez menor, ao ponto de que, muito provavelmente, nos próximos anos, essa curva se inverte e não há espaço para investimentos, se não houver um crescimento muito grande. Então, isso significa que os investimentos públicos serão cada vez mais reduzidos, o que significa que a gente precisa criar cada vez melhor ambiente para o investimento privado. Quando a gente coloca esse gráfico aqui, eu costumo focar esse dado de 2025, que é o ano em que mais houve investimento de infraestrutura no país, né? E ele é muito privado. O escuro é o privado e o claro é o público. Se a gente comparar o investimento privado de 2025 com o de 10 anos atrás, ele dobrou, o que mostra que nosso ambiente de segurança jurídica como um todo ele é favorável a investimentos. E no gráfico do lado, a gente passa a avaliar a realização de leilões, que é o que propicia, né, pelo menos nos serviços públicos e na atividade econômica, passar para o privado a atividade, né? Transferir para o privado a atividade econômica e os serviços públicos. Esse gráfico aqui, em vermelho, a gente tem 30 anos, a gente fez em 2025 30 anos da Lei de Concessões, comemoramos 30 anos. E nos primeiros 23 anos foram realizados 605 leilões. E nos últimos 7 anos foram realizados 95 leilões, o que mostra como o poder público também vem aperfeiçoando sua capacidade de, no fim das contas, entregar mais resultado, entregar mais infraestrutura, né? Opa! Aqui é o que a gente fala também, que foi muito ressaltado, e eu sempre costumo dizer, o nosso setor aquaviário, ele é eminentemente privado. E a gente pode comparar o claro aqui nas barras, é o privado e o público é o escuro, né? Então, a gente tem ali, quando a gente compara, principalmente com o rodoviário e aeroportuário, o aquaviário ali ele é eminentemente privado, né? Só um destaque que eu faria é que aqui, uma falha nossa aqui na montagem,
Na verdade, é daqui para lá. O 2021, 2022, 2023, 2024 cresce para lá, sendo que o último é uma média, tá? De qualquer forma, o que eu quero destacar aí, bem comparando com os outros setores, a gente vê o quanto a gente precisa da iniciativa privada no nosso setor. E aqui vou trazer também números que o presidente Sérgio Aquino trouxe ontem, sobre os recordes que a gente vem batendo, né? Em 2025, a ANTAQ registrou 1,4 bilhão de toneladas, né? O que mostra um crescimento de 6,1% em relação ao ano anterior. E, se a gente focar em containers, um crescimento de 10%, e a gente vê aí que, em 15 anos, a gente cresceu 67% na movimentação, e de containers, 125% na movimentação. É o crescimento que a gente vem registrando. Ou seja, é um setor que se mostra eficiente, resiliente, apesar dos choques que ele vem recebendo. Mas eu também costumo dizer que a própria eficiência do nosso setor, ela tem um limite, né? Você consegue ser eficiente até certo ponto, por isso que a agência trabalha também aumentando a infraestrutura disponível, né? Então, a gente tem realizado... entrando nesse ponto aqui, que é uma questão de vocação, que eu gosto de trazer, vocação da diferença entre a atuação dos TUPs e dos portos organizados, né? Então, a gente tem quais são as cargas, a gente observa ali, muito fortemente, bauxita, óleo bruto e minério de ferro, concentrado nos terminais privados, e o agronegócio, né, já está ali quase chegando a meio a meio, os containers também ainda concentrados um pouco mais nos terminais públicos, mas aí mostra um pouco da nossa vocação do nosso negócio. Mas aí eu dizia que a eficiência, o crescimento do setor, ele encontra um limite na própria infraestrutura, e aí daí a importância da gente aumentar a disponibilidade de infraestrutura e realizar leilões, né? Bom, os TUPs, Sérgio Aquino trouxe aqui ontem também, eles vêm representando historicamente um percentual significativo na nossa movimentação, de 65%, mas a gente sempre diz que cabe aperfeiçoamento, né? E aí a gente tem aqui previsões, né? A gente fez uma análise sobre isso em 2025, e a gente constatou que dos 70 TUPs autorizados, 17 não tinham entrado ainda em funcionamento, não tinham realizado os investimentos, não tinham sido iniciados. E a gente foi identificar também as causas, né? Eminentemente questões ambientais, financeiras e judiciais. Esses estudos da ANTAQ, eles são fundamentais para identificar... a gente trabalha, a regulação é baseada em evidências, né, em dados. Então, a gente produz dados para direcionar melhor, não só a nossa atuação, mas também para subsidiar o poder concedente a realizar a sua própria formulação de política pública, né? E aí, a partir disso, a gente está tratando esse tema, né, dos TUPs, do aperfeiçoamento dos próprios TUPs, né, de toda a sistemática de aprovação de TUPs. A gente tem um item sobre esse assunto na agenda regulatória, a gente está prestes a autorizar um manual de orientação de interessados na exploração de TUPs, exatamente numa agenda de desburocratização, de simplificação e também de orientação para a própria política pública, né? Tem TUPs que claramente chega um pedido e eles são inviáveis, né? E tem TUPs que têm claramente uma viabilidade ambiental, econômica, e a gente quer fornecer esses subsídios para que o poder concedente possa, inclusive, priorizar, o IBAMA possa também priorizar, a SPU, ou seja, que o poder público tenha como estabelecer suas próprias prioridades a partir de informações que a agência reguladora pode fornecer. E também um guia concorrencial para a gente poder fazer as avaliações em que medida há espaço, de fato, né, para aumento da disponibilidade de infraestrutura, para que a gente não inviabilize todos os negócios também ao mesmo tempo. Seguindo aqui... Além dos TUPs, quando a gente passa para os terminais, para os leilões, eu gosto de destacar esse número que nos últimos 10 anos a gente realizou 70 leilões, nenhum deles foi sobre container, né? E a nossa agenda agora, a gente tem 4 leilões de containers, em que a gente acrescenta, quando eles estiverem todos a pleno vapor, 6,5 milhões de TEUs de disponibilidade de movimentação. Esse 6,5 milhões de TEUs, ele é bastante significativo, considerando que, no ano de 2025, a gente movimentou um total de 15 milhões de TEUs.
Então, a gente vê um momento de bastante promissor em termos de aumento de infraestrutura, né? Vários problemas que a gente tem no setor de container, eles, não que eles decorrem da falta de infraestrutura, mas eles se tornam muito, eles se intensificam, né, na medida em que falta disponibilidade. E a gente entende que uma parte disso pode ser resolvido, de fato, com aumento de disponibilidade, e a gente vem trabalhando para isso. Além disso, também, nos granéis, né, temos importantes projetos na carteira nos próximos meses, né, para poder viabilizar um aumento de infraestrutura também nos granéis. Bom, além do aumento da infraestrutura do gate para dentro, a gente também precisa atuar nos acessos, né? E aí a ANTAQ ela trabalha não só na viabilização de leilões de concessão de canais de acesso, no que diz respeito aos acessos aquaviários, e aí já fizemos o canal de acesso de Paranaguá, temos consulta pública aberta no de Santos. O Tribunal de Contas da União, há 2 ou 3 semanas atrás, julgou o canal de acesso de Itajaí. E temos outros também previstos, né? E também temos na nossa agenda de estudos programados para uma avaliação dos acessos terrestres e aquaviários também, para que, mais uma vez, a gente possa subsidiar o poder público. A ANTAQ não resolve a situação dos acessos terrestres muitas vezes, mas a gente se sente parte desse problema, de tentar encontrar soluções junto aos demais órgãos, por fazer parte do poder público e também porque, no fim, nossa missão é querer promover o desenvolvimento do setor como um todo, ainda que muitas vezes a resposta não está dentro da ANTAQ. Passada a questão da viabilidade, do aumento da infraestrutura, vamos passar agora um pouco para a questão da regulação responsiva, né? E aí eu gosto de usar essa metáfora aí, que mostra a questão da bioincrustação, né? Como é que funciona? A bioincrustação ela é um problema que surge nos navios, aumentando o atrito do deslocamento dos navios, né? E ela deteriora a eficiência do transporte, ela aumenta custo com combustível, ela aumenta emissões, né? E se você trabalha para retirar essa incrustação, você consegue tornar mais eficiente o transporte. É assim que a gente enxerga o nosso papel, né? O setor privado ele segue sozinho, mas muitas vezes existem ruídos, né, no próprio ambiente de negócio e a gente precisa entrar cirurgicamente, né, apenas onde é necessário para destravar problemas e deixar o setor privado fazer o seu papel, que ele faz muito bem com eficiência. Isso acaba pautando a nossa atuação como um todo. Quando a gente fala de regulação responsiva, né, é a modernização da regulação, né? Então, é uma regulação baseada em padrões, em definições normativas, abertas com participação social, numa atuação, produção de informações, monitoramento, fiscalização para recolhimento de informações, e numa questão também comportamental, de indução de melhorias, em vez de uma atuação mais dura, mais rígida, mais imponente, a gente tenta trabalhar com incentivos, com a indução de melhoria de comportamento, né? E aí a gente tem vários exemplos e vários senhores participam com muita frequência nas avaliações de AIR, consultas públicas, audiências, né? E essa atuação nossa também da agência, cada vez mais baseada em dados, em evidências, e também uma abordagem eminentemente responsiva na própria forma de fiscalização, né? A agência, há 5 anos atrás, ela fez uma grande mudança, uma verdadeira revolução na forma de fiscalizar o setor, em que a gente implantou um sistema de fiscalização responsiva. A fiscalização responsiva, ela basicamente, ela deixa para atuar com mais intensidade onde há menor conformidade, né? A lógica é que quem merece um acompanhamento mais de perto terá esse acompanhamento. E quem está trabalhando de maneira, né, apropriada, a agência olha de uma forma mais distante. Isso, inclusive, tem uma lógica de recursos mesmo. Como a agência tem recursos limitados para sua fiscalização, ela acaba concentrando os seus esforços onde vai gerar mais resultado, que é onde tem mais problema. Essa que é a lógica, né? E a gente tem atuado dessa forma, e é a maneira, inclusive, mais justa, né? Porque para o setor
é importante para o setor, a companhia que atua de uma forma apropriada, é importante que a agência atue junto àquela que não está atuando de forma apropriada, até para incentivar, né? Até para incentivar a continuidade da conformidade. Porque, senão, acaba todo mundo caindo no incentivo a praticar uma conduta que, no fim, vai atrapalhar o ambiente de negócios. Não está sendo fácil aqui o passador. A gente também tem atuado em algumas fiscalizações temáticas para resolver alguns problemas que a gente identifica, produzir informações, né? E aí a gente temos aqui preços praticados em terminais de container, diagnóstico de desempenho das autoridades portuárias, convênios de delegação e atraso e omissão de navios de container na costa brasileira. A gente identificou problemas recorrentes e crescentes com relação à cobrança sobre a estadia. A partir disso, a gente percebeu que um dos problemas que estava causando isso é a falta de oferta de janelas de container. Então, realizamos uma fiscalização temática na falta de oferta de janelas, né, nos terminais de container. A partir desse trabalho, a gente constatou que boa parte desses problemas decorre de atrasos e omissões nas escalas. E aí a gente está previsto para esse ano uma fiscalização especificamente nesse tema de atrasos e omissões, para, de fato, identificar esses efeitos e verificar o que dentro da atuação da agência é possível ser feito para aperfeiçoar o funcionamento do mercado. Bom, ainda dentro da regulação responsiva, uma outra questão diz respeito à indução de comportamento, e aí um bom exemplo, acho que vários dos senhores e senhoras conhecem, né, o nosso índice de desempenho ambiental, já há mais de 10 anos, em que basicamente a gente avalia com certos indicadores como os terminais, os portos, se preparam para, no que se refere ao aspecto ambiental. A gente vem aperfeiçoando paulatinamente o IDA, né? Mas funciona basicamente, né, uma premiação para quem aperfeiçoa as suas práticas no que se refere a questões de sustentabilidade. Mas mais do que isso, né, o IDA é uma estratégia de incentivo a melhorias, né? É uma forma em que a agência, num assunto como sustentabilidade, em vez de atuar de forma pesada, ela atua com premiações de forma a induzir melhorias. E o que a gente vem observando é isso, o IDA sendo usado cada vez mais com consequências, né? Então, o próprio IGAP do Ministério já contempla informações do IDA, né? Então, para metas de desempenhos contratuais, modelo tem servido de modelo para outros modos de transporte também, né? Para elaborações de política, a gente trata na premiação da ANTAC, né, no Prêmio ANTAC, e o que a gente vem observando, né, é um crescimento do índice médio como um todo, que mostra que o setor tem respondido muito bem a essa indução de comportamento promovido pelo IDA. Isso quando a gente fala, então, em regulação responsiva, acho que é esse o foco, você tirar a mão dura do que a gente chama de comando e controle para uma atuação que induz comportamento, ela mais induz do que obriga, né? E aí, passando a liberdade de preços, e aí eu já caminho aqui, nossa última parte, né? Então, quando a gente fala aqui, aí já respondendo diretamente a pergunta, né? Como é que a lei do esporte trata desse assunto? Então, a gente coloca aqui, né? Lá já no artigo 3º, uma das diretrizes, liberdade de preços, né? Fundamental, nosso setor é privado, liberdade de preço nas operações portuárias, reprimidas qualquer prática prejudicial à competição e o abuso do poder econômico, né? E eu acho que a ANTAC atua aqui, respeitando a liberdade de preço e reprimindo os abusos, que foi, né, na sua fala, você já trouxe muito bem essa questão. E aqui, também na lei de criação da ANTAC, esse tema é abordado, né? Então, constitui aqui diretrizes gerais da nossa atuação, e aqui é a mesma lei da ANTAC e da NTT também. E aqui, reprimir fatos e ações que configurem ou possam configurar competição imperfeita ou infrações à ordem econômica, né? Então, é aqui que a gente entra, né? E aí eu queria passar rapidamente aqui por alguns exemplos. O primeiro deles, eu vou falar de sobreestadia. Sobre a estadia, a ANTAC, ela não é contra a sobreestadia. A sobreestadia ela é fundamental, ela é estrutura de incentivos importante para que o mercado funcione de maneira eficiente.
E a ANTAC sempre reconheceu isso. Mas eu quero chamar a atenção de como cresceu o número de denúncias relacionadas a esse assunto. Então, essas barras aí mostram o quanto houve um crescimento. Se você olhar aí o azul escuro, são as denúncias relacionadas sobre a estadia. Então, é importante perceber que a ANTAC, de fato, foi provocada para atuar nesse assunto, né? E aí a gente, primeiro, tentou trabalhar nas denúncias, né? Mas aquilo não surte o efeito esperado, porque caso a caso não é a melhor forma de resolver. Então, o que a ANTAC fez? Ela estabeleceu uma matriz de responsabilidade para tentar compreender quem era responsável sobre a estadia, e definiu, né, como seria, e definiu basicamente a regra é o seguinte: se o agente não foi responsável pelo fato que gerou sobre a estadia, ele não pode arcar com esses custos, né? Basicamente essa regra. Mas a ANTAC, para atuar nisso, o que ela fez? Então, ela desenvolveu uma forma inovadora e consensual de resolver esse problema, colocando todo mundo numa agenda de conciliação, né? E aí, em 6 meses, 237 acordos foram celebrados e 25 milhões de faturas indevidas foram canceladas, sem sanção, né? Sem sanção, porque, inclusive, o incentivo à conciliação é para que não haja uma sanção posterior, né? Então, é uma atuação que foi rápida e bastante efetiva. E aí o que a gente observou é que diversos agentes já chegavam depois a mudar seu comportamento, outros agentes continuaram reiterando o comportamento anterior, e aí, em acórdão posterior, a agência deliberou de tornar públicas essas informações, que é importante o mercado saber quem é que está agindo de maneira apropriada e quem é que não está agindo de maneira apropriada, e responder da forma que entender com relação a isso, dando transparência para o próprio setor, né, numa lógica de atuação de fato responsiva, né? Meu tempo está esgotado aqui, mas boa parte dele eu posso atribuir aqui ao nosso passador. Eu cheguei a mencionar, né, essa questão de disponibilização de janela de containers, que é essa lógica de obter informações, eu expliquei aqui, né? A gente identificou um problema, fomos realizar uma fiscalização, identificou que isso decorre de um problema seguinte, fomos novamente realizar uma fiscalização, né? Já passando para o próximo, e aí, também dentro da lógica de liberdade de preço, vou falar aqui da taxa de seca. Outra questão... aliás, eu queria falar, só para terminar sobre a estadia, porque a gente está falando de liberdade de preço. Em nenhum momento, em todos esses acordos, a ANTAC entrou no preço da sobreestadia. Ela não proibiu o preço, né? Ela não proibiu nem a cobrança. Ela só clareou, deu mais clareza para todo mundo quem deve arcar com a sobreestadia, com o custo da sobreestadia. É isso que ela fez, mas respeitando a liberdade de preço, né? Ela agiu no que ela entendeu que era abuso. E aqui na taxa de seca é muito similar, né? A gente teve esses problemas climáticos. Nosso setor ele é o setor mais sustentável, mas, infelizmente, ele é o que mais sofre com os problemas climáticos, né? Os efeitos são bastante impactantes, e a gente teve um problema que as companhias de navegação, muito corretamente, tiveram seus custos aumentados por causa da seca e precisaram repassar para os preços. Até aí está tudo certo. O que a ANTAC disse, olha, eu preciso de informação para verificar se não está havendo abuso. Eu acho que foi aí que a gente entrou. E sinalizamos, a taxa de seca pode ser cobrada, mas eu preciso coibir os abusos, não tenho informações para isso, vou pedir. Mas não recebemos informações nenhuma. Né? Nós não recebemos nenhuma informação, e a ANTAC, ao mesmo tempo, ela tem que cumprir aquele papel que a lei obriga. Então, o que ela fez? Ela fez sua própria análise, né, e identificou como, na região norte, identificar se havia abuso a partir do nível em que a água está. Né? É claro, isso foi feito em sede preliminar, ainda numa avaliação que a gente chama de sumária, dada a ausência de informações. E aí a ANTAC disse, olha, vocês não podem cobrar se não baixar abaixo, se a água não estiver abaixo desse nível. Porque, pelas nossas avaliações, só abaixo desses níveis os custos justificariam. Né?
Mas abrimos para que o setor trouxesse as informações e nos mostrasse se a conta que a ANTAC fez está inapropriada, né? E agora estamos nesse momento, né? Demos a cautelar, definimos qual é a régua, mas a gente está avaliando agora, claro, com mais informações a gente vai calibrar melhor a nossa atuação. A gente quer ter uma atuação cirúrgica apenas no necessário. Com mais informações a gente vai acertar mais. Mas também a gente não vai deixar de agir se não houver as informações, porque é o nosso papel. Enfim, e aí eu caminho para o final aqui, dizendo... né, dessa questão mesmo sobre a assimetria de informações. A gente, de fato, não tem muitas informações, né? Claro, o setor precisa trazer, então a gente identificou isso no caso da taxa seca. O próprio Tribunal de Contas da União identificou isso no caso das movimentações de container, né? Que a ANTAC não possui informação sobre a quantidade de containers que segue para trânsito aduaneiro nos regimes associados a cestos de SSE. Então, ou seja, a gente não tem essa informação. O próprio Tribunal de Contas da União imputou isso à auditoria. E aqui a questão da taxa seca também, da ausência de informações. Queria terminar dizendo que a gente, além disso, para finalizar, temos aperfeiçoado a questão consensual, né, porque a gente acha que é a forma mais efetiva, mais rápida de resolver os problemas. E essa é uma abordagem que a gente tem, de fato, amplificado. Então, deu certo no caso da sobreestadia, e no acórdão... Está aqui no acórdão 72, a ANTAC amplia a solução consensual para toda a logística de container, para todos os problemas que envolvam a logística de container, né? Estamos prestes agora a soltar uma portaria para poder regulamentar isso. Estamos avaliando também outras possibilidades de resolução consensual de conflitos, no intuito de trazer resoluções mais céleres e efetivas. Tá? Então, para terminar, último slide. Regulação responsiva e liberdade de preços. Então, acho que, como mensagem, né, preço livre não afasta a regulação. O dever de cooperação do regulado, fundamental, da gente obter as informações para acertar melhor na regulação. Regulação não se limita ao valor. Então, eu trouxe aqui 2 casos em que a gente não discutiu nem valores e nem disse que era proibido o mercado agir como vinha agindo. A gente apenas colocou balizas, né? E, por fim, centralidade das informações na resposta regulatória, nessa linha de que a gente vai cada vez mais agir de forma mais calibrada e certeira, se a gente tiver mais informações. E aí a gente conta com os senhores, como eu disse aqui para terminar, quanto maior a cooperação e a transparência, menor a intensidade da intervenção. Bom dia para todos, a oportunidade de estar falando aqui. Bom, agradecemos muito a sua apresentação. Está perdoado aí o tempo excedente, foi muito boa a apresentação. E gostaria já de passar a palavra para o doutor Gesualdo. Alô? Bom dia a todas e a todos. Parabéns, doutor Frederico, aí, pela sua brilhante explanação. Gostaria de, mais uma vez, também parabenizar o Aquino aí pelo excelente evento. O primeiro painel que nós tivemos aqui, excelente, inclusive até um recado para a ANTAC, né, porque pode haver reequilíbrios de contratos em função da reforma tributária, e o PLC 214 já permite a ampliação do prazo para isso, né? Nós precisamos esperar o PL 733, né, Joel? Isso aí já é... Embora vá sair o PL 733 esse ano, se Deus quiser, que a gente precisa. Mas, e também saúdo aqui o Bruno Escupelo, companheiro aqui de painel. O diretor-geral aqui, o Fred, falou tudo realmente com relação a essa regulação responsiva, na realidade, né? Aquela migração, né, daquele modelo de, como você disse, de controle rígido, intervenção constante, para uma regulação mais proporcional à reciprocidade do mercado regulado que ela está agindo aí. Só lembrar o seguinte, o setor portuário, o nosso setor portuário aqui realmente é bastante complexo, né? E já começa aqui dentro dele, além da exploração portuária, há também, vamos dizer assim, serviços monopoliais que são prestados pelas autoridades portuárias. Então, no que se trata daqueles serviços monopoliais, o tratamento, né, da regulação é porque precisa ter uma proteção, é bastante diferente, e lá se pratica a tarifa,
E, diferentemente agora do grande trabalho que é feito no setor portuário, que é a exploração portuária, que são feitos eminentemente, 100% pelos privados, né? E já a Lei 12.815, né, já incentivou o aspecto concorrencial a partir do momento que ela deu plena liberdade aos TUPs, né, de operar também nesse mercado, juntamente com os terminais arrendados, configurando aí que esse setor presta, de fato, um efetivo serviço, né? E num ambiente extremamente competitivo. E como mesmo foi colocado ali, a própria 12.815, né, já fala da liberdade de preço, e justamente a regulação responsiva ela busca calibrar isso, né, a liberdade de preço com a necessária atuação do agente regulador, mas sempre com um grande objetivo, né, que é manter a concorrência saudável, buscar sempre a eficiência e, obviamente, também proteger o interesse da política pública setorial, que ali está envolvido, né? E, nesse sentido, então, a intervenção, não vou falar intervenção, a atuação da agência na questão da regulação, ela passa a ser mais, né, Fred, como você disse, mais ali subsidiária. Você, na realidade, você precisa incentivar que as concorrências aconteçam, incentivar que haja ali a autorregulação e deixar ali a livre prática de preço, né, nessa concorrência, porque a livre prática de preço, quem vai determinar o preço são as condições do mercado. E as condições do mercado têm a ver com a demanda ali que está envolvido, tem a ver até com a condição operacional, e aí cabe, sim, quando são firmados os contratos, a estabelecer qual a condição operacional que se espera, e é isso que a gente luta sempre, que a gente pede sempre, né, coloca as metas que precisam ser atingidas, que o governo espera ali, e também tem a ver até com a localização. Então, ou seja, um preço, sei lá, da entrega de um container lá, talvez em Navegantes, né, não necessariamente vai ser igual a Santos, vai ser necessariamente igual lá em Pecém, porque tem várias características diferentes aí envolvendo esse mercado, inclusive distância, né? E o Brasil continental, né? de gigantismo aí continental, tem todas essas diferenças. Isso aí precisa ser observado. Por isso que a gente fala o tempo todo, né? Que a regulação responsiva é a mais adequada ao nosso sistema, né? Aqui não se cabe tabelamento de preço e nem se cabe, a princípio, né, regulação ex ante. Procurar sempre que possível, né, sempre que possível, porque cabe à agência, o regulador, garantir um mercado saudável, um mercado que existe uma competição saudável, sem gaps aí, na realidade, que fala falhas de mercado efetivamente, né, que haja uma dominância, que haja um abuso de poder. Então, ou seja, na regulação responsiva, o que a gente entende é que a atuação do regulador vai muito sob demanda mesmo, né, sobre denúncias e, às vezes, até um comportamento. Quando a gente fala isso, não quer dizer que diminuiu em alguma coisa a função e a importância do agente regulador. Ele passa a ficar muito numa função de monitoramento e fiscalização, e também a fiscalização de uma forma responsiva, né, de acordo com a reciprocidade. Mas aí o que nos preocupa, às vezes, Frederico, é que nesse processo da monitoração, às vezes pode errar um pouquinho a mão, né? Eu tomo como referência, por exemplo, o CAD, né, que vê toda a questão econômica financeira do país, essa ação. Ele não fica o tempo todo pedindo de todas as empresas que mandem informações dos custos, dos seus preços, para ele manter uma grande base. Não. Quando há uma denúncia, quando há uma necessidade, aí sim, naquele momento, ele vai lá e, em cima daquele agente ou daquele mercado, ele vai lá e faz todas as exigências legais e abertura de dados que for necessário. Eu faço isso porque, assim, a gente sempre relutou com relação àquele modo app, lá atrás, né, não é do teu tempo, da ANTAC, mas em que realmente pedia informações, eu diria até de concorrenciais, né, que correm risco até aí no repasse dessas informações.
Então, às vezes, também, nesse momento, né, da busca das informações, olhar de uma outra forma, ver que outras maneiras, né, aquela informação pode ser obtida, e já que ela vai ser usada explicitamente num caso bastante específico, né? Essa é uma preocupação que a gente tem, mas agora, realmente, a gente precisa ressaltar aqui a atuação da ANTAC, né? A ANTAC é a primeira agência que, de fato, vem usando o AIR, né? Nós temos participado ativamente de todas essas audiências, né? Com relação a isso, com relação às normas, tem evoluído bastante isso, o diálogo é constante, o diálogo é aberto, e isso é de extrema relevância para a gente, né? E, em alguns casos também, a gente gostaria que a ANTAC também implementasse a figura daquela análise do resultado regulatório, né? Em alguns casos, antes mesmo de começar uma mudança ou uma alteração de normas que estão aí hoje consagradas e há algum tempo, né? Então, é bom ouvir também o mercado nesse pós. Olha, como é que foi essa norma? Inclusive, Fred, aqui a BTP fez até um pedido na ANTAC, que talvez já fosse o momento de fazer um RR da Resolução 61, que é aquela que implementou, né, a nova estrutura tarifária, e que a gente sabe, né, não era de seu tempo também na ANTAC, que desde o primeiro dia da implementação choveu judicialização, questionamentos em todos quanto lugares. Até hoje a gente vem enfrentando algumas questões, e eu acho que é um momento, sim, essa aí de fazer uma análise de resultado regulatório. Bom, gente, mas é isso. Depois da apresentação aqui do Fred, muito bem colocada, né? Não tem muito a dizer, só deixar bem claro que o setor portuário ele tem a livre prática de preço, na realidade, e a gente vê que essa regulação, que foi imposta, inclusive, pela 12.815 e pelo estilo, né, o tipo de serviço que é colocado em um ambiente amplamente concorrencial, é o que tem sido adequado. E, sim, no caso de abusos, né, aí sim entra a ANTAC, justamente para fazer essa questão. E a questão da fiscalização responsiva também, a gente tem sentido isso, a gente tem tido relatos, né, de que aqueles que menos foram pegos, né, aquele que procura agir de uma forma mais autorregulada, mais compliance, né, a ANTAC realmente tem, vamos dizer assim, vai passado aí nas fiscalizações e dando prioridade, porque é isso mesmo que deve ser feito. Obrigado, Mônica. Ok. Muito obrigado, doutor Gesualdo. Antes de passar para o doutor Bruno, gostaria de fazer algum comentário? Para falar no final? Prefere final? Vou falar no final, então. Pode ser? Não, eu vi. Mas está tão interessante aqui a situação que eu acho que vale a pena. É um atraso justificado. Doutor Bruno, por favor. Então, bom dia a todos. Agradecer aqui, Sérgio, pelo convite, parabenizar novamente pelo evento, cumprimentar aqui os colegas de painel, tentar não ser muito repetitivo, né, porque ser o último tem esse desafio. Mas acho que fazer um reconhecimento a priori, né, hoje nós estamos falando de regulação responsiva, né, e há pouco tempo atrás isso nem passava na nossa cabeça, porque a gente ainda estava num processo de maturação da regulação, né? Querendo ali uma estabilidade regulatória das normas, né, que estavam sendo colocadas, e não se vislumbrava uma regulação responsiva. Isso eram passos na frente, e hoje nós já estamos falando sobre isso. Eu acho que isso veio, né, depois ali 12.815, todos os decretos e normativas, e essa estabilidade regulatória que vai trazendo, né, para o setor a possibilidade, né, de realização de investimentos, sentir o mercado. Nós falamos de um mercado de robustos investimentos, um mercado de longo prazo, né? Então, nenhum terminal aqui vai fazer um investimento de curto prazo, então, no mínimo 25 anos. E é óbvio que tem alterações no mercado que precisam de flexibilizações ou de ajustes na regulação, né? E acho que é isso que a agência vem fazendo. Então, um reconhecimento ao quadro técnico da agência, que vem trabalhando
para fazer essas alterações ou fazer essa atualização normativa para que as normas estejam ali adequadas às normas ao momento de mercado. Mas é muito importante que a gente ainda mantenha a estabilidade do básico da regulação para cada uma das atividades, né? Acho que o Gesualdo trouxe aqui um ponto que gostaríamos que tivesse a avaliação do resultado regulatório para normas que estão vigentes. Eu sou um pouco mais incisivo, eu acho que é fundamental, seria até obrigatório que a gente, antes de começar a discutir uma nova alteração de alguma regulamentação, que a RR seja feita a priori de uma nova normativa, né? Eu acho que os exemplos que o diretor Frederico trouxe aqui, de atuação responsiva e não controle de preço diretamente, são exemplos ótimos, né, de atuação da agência posterior a reclamações, né, ali diversas reclamações, e identificado um problema. Aí sim, identificou-se um problema e foi atrás de uma solução ou de um ajuste. Então, a preocupação do setor, né, na minha visão, é que esse passo seja seguido, né? A gente tem ali na regulamentação de alterações normativas o que tem que ser feito, né? A IR, etc. Depois da norma vigente, a ARR. Então, para que os investimentos sejam feitos, para que os terminais continuem aumentando a sua eficiência, aumentando aí a quantidade de carga movimentada, eu acho que esse rito precisa ser seguido, né? E, consequentemente, a questão da liberdade de preços, como já bem tratada aqui, ela já está prevista, né? Já está ali muito bem esclarecida na 12.815, e, no caso, obviamente, de abusos, aí sim, essa atuação mais pulso firme que a agência já vem trabalhando. Quando a gente fala ali naquela questão da sobreestadia, acho que foi uma atuação muito importante da agência junto com os terminais, né, trabalhando aí alternativas para fazer com que essa matriz de responsabilidades pudesse ser efetivamente implantada e aí com a implantação conseguir reduzir a quantidade de reclamações, e essa é a atuação conjunta que a regulação responsiva permite fazer. Então, acho que, para não ser muito repetitivo e deixar aqui um tempo para a gente receber perguntas, uma parabenização pela essa evolução regulatória e pelo trabalho técnico que a agência vem fazendo, mas pedindo especial atenção para que a gente siga os ritos, né, e avalie, de fato, normas que foram implantadas recentemente e elas não sejam alteradas sem que a gente veja se tem algum problema nesse item ou não, fazendo com que o setor tenha essa estabilidade, possa investir, possa continuar crescendo e ajudando o Brasil. Ok, doutor Bruno, muito agradeço a sua participação. Só antes de passar para o doutor Frederico, é extremamente relevante, né, que as agências, e no nosso caso especificamente a ANTAC, sejam sempre fortes. Até para poder, né, dar cabo nesta nova modalidade, né, de regulação, despende muito mais recursos, de diálogos, né, de análise, de formação. Então, é fundamental que nós apoiemos, né, toda essa defesa aí das agências reguladoras. E a agência, é impossível ela ser forte se ela não tiver uma independência econômica, né? Se ela ficar dependendo... Hoje depende dos orçamentos, claro, né, não tem como fazer isso, é uma autarquia, né, mas ficar sofrendo esses repetidos cortes. Então, é importante, sim, que a gente atue, né, em conjunto aqui na defesa das agências reguladoras. Ela é extremamente necessária para que o setor funcione de uma forma adequada. Ok. Eu não participei dos debatedores, mas eu ia colocar um ponto também interessante, basicamente, no que o doutor Gesualdo e o doutor Bruno colocou, né? Que é uma preocupação interessante. Desde ontem e hoje também, se fala muito, sim, da redução de investimento nas agências, ou seja, com um desmantelamento. Vamos colocar claro, né? E a agência tem profissionais de altíssimo gabarito, competentes demais, né? E
Quando você começa a ter falta de recursos, você começa a não acompanhar o mercado, não dá a velocidade que o mercado quer. E muitas vezes isso pode vir a comprometer a ação da própria agência no que ela se propõe. Né? Quando a gente vê aqui a sua apresentação, a gente verifica que a agência se desenvolveu, mudou a forma de agir com o mercado, né? Está muito mais responsiva, está muito mais participativa, e a gente fica preocupado, porque quando isso acontece, você começa a perder ativos importantes dentro da agência, que pode dar uma agilidade, dar soluções e atuar no momento que necessita. Então, assim, é uma preocupação grande quando a gente vê todo mundo falando, desde ontem, comentários de várias pessoas, dessa preocupação. Eu acho assim, é muito importante a colocação, acho que todos nós temos que estar diretamente muito imbuído no processo de defender as agências, porque queira ou não queira, é a agência que é o nosso regulador, não tem como ser diferenciado. Uma agência forte, um setor forte. Né? Então, assim, é um ponto que eu gostaria de colocar, não tinha 5 minutos para falar, mas eu não podia deixar de colocar, porque isso está muito, muito, muito visível em todas as apresentações e comentários. Vou deixar a palavra para o doutor Frederico. Bom, queria agradecer a oportunidade mesmo de esclarecer esses pontos, né? E eu vou tentar ser pontual para ser mais rápido, em vez de fazer uma fala geral. Então, CAD e ANTAC, a Gesualdo trouxe bem, o CAD não fica buscando informações, porque o CAD, de fato, ele atua no problema. Né? A defesa da concorrência, ela tem uma natureza de atuar mais no sentido de, provocado por um problema, ela atua e reage a ele. A gente, como eu comecei falando da nossa responsabilidade, nossa missão, a gente tem o dever e o intuito de aperfeiçoar o mercado. Então, a gente quer mais do que reagir, a gente, de fato, precisa conhecer o mercado. Então, é natural que a agência setorial ela precise de mais informações, ele precisa conhecer mais os mercados do que o CAD. O CAD ele atua para o problema concreto, né? O CAD não está interessado em avaliar como um todo como aqueles setores estão se comportando. A gente não, a gente de fato precisa promover o melhor funcionamento do setor. Então, existe mesmo essa diferença. Né? Agora, e aí, Gesualdo trouxe uma coisa que eu tenho dito muito, né? A agência pede uma informação e pede tudo. O setor diz que é privado, não fornece nada. E a minha sensação é que se talvez eu puder especificar melhor, e vocês também, talvez o setor quer defender não me interessa, mas talvez determinada informação para mim seja fundamental, ou talvez a gente consiga chegar na via do diálogo, né? Olha, eu preciso disso aqui para agir. Para mim isso é muito tranquilo. Mas se eu peço, o setor judicialize para o processo, a gente nem senta na mesa. Né? Então, eu acho, sim, que é possível fornecer informações preservando a atuação. Eu comecei falando, liberdade de preços mesmo, o setor é privado, a agência sempre reconheceu e continua reconhecendo isso. Né? Mas a gente quer atuar melhor. O Gesualdo também trouxe, às vezes a agência vai agir, ela erra. Erra, claro. Quem não erra? Qual empresa que não erra? Qual órgão que não erra? Mas a gente quer informação para acertar melhor, para calibrar melhor nossa atuação. Né? Esse caso da taxa seca mesmo. Assim, a gente admite que tem custos, a gente acha que eles são razoáveis, mas a gente quer evitar abuso. A gente pede informação para compreender melhor como a seca está ocasionando em maiores custos. Se não vem informação, a gente faz a nossa conta, né? Com estudos técnicos, econômicos, né? com avaliação de dados passados e tudo, mas pode ser mais calibrada se tiver mais informação. Mas se não vier nenhuma, a gente não tem como deixar de agir por falta de informação. Né? Embora muitas vezes acabe acontecendo. Né? Então, eu tenho muita tranquilidade com relação a isso. Eu acho que o diálogo, e eu fico super tranquilo de dizer que esta agência sempre foi aberta ao diálogo e continua aberta ao diálogo. Então, assim, se não estamos chegando num acordo de quais informações podem ser fornecidas, então, a agência está aberta a travar novas conversas com relação a isso, continua aberta. Né? Na minha entrada eu falei disso, ao receber especificamente a ABAC e a Centronaf para falar da taxa seca, eu falei isso também.
E falei, inclusive, associações, elas têm um papel, e aí, isso aí, Josualdo, é importante você saber, eu acho que as associações, elas têm um papel, até um papel fundamental, de sensibilizar as empresas, né, para a gente chegar num meio termo que seja apropriado para todo mundo. Bom, outro ponto, né, a gente atua na falha do mercado, é isso mesmo, mas a gente também entende que a agência pode causar falha de governo, né, falha do Estado no mercado, né, e por isso que a gente concentra nos nossos procedimentos, no aperfeiçoamento da nossa atuação, a gente realiza consulta pública, a gente realiza AIR. E antes, como é que funcionava? A gente, para atuar no setor, colocava um assunto na agenda regulatória, a gente fazia AIR, a gente fazia a norma, submetia a norma à audiência pública. Agora, o que está acontecendo? A gente chama o setor, antes de começar, o setor, inclusive, às vezes ele se incomoda porque ele quer ver documentos, mas não tem, a gente está começando o diálogo. Então, a gente chamou o setor antes de começar. Mas começamos. Aí a gente fez uma avaliação, a gente vai para o AIR. E aí já tratando do ARR, que é a avaliação de resultado regulatório. O ARR ele vem depois, né? Não necessariamente a gente precisa de ARR para abrir um AIR. Mas é sempre possível, é sempre bom. Mas, independentemente de haver a avaliação de resultado regulatório, a primeira avaliação do AIR é se é necessária alguma atuação da agência. Essa é a primeira pergunta. O AIR começa com essa pergunta. Será que a gente tem um problema aqui? Ou ainda que tenha um problema, será que a melhor forma de reagir a esse problema, neste momento, é a agência intervir? Então, a primeira alternativa avaliada é não fazer nada. Aguardar, né? Essa é uma discussão própria de AIR. E como que a agência trabalha hoje? Ela abre o AIR e faz consulta pública já do AIR. Ela não espera estar com a norma pronta, porque o pressuposto é que já chegou na norma pronta, até a agência recuar é mais difícil. Então, não. Então, beleza, vamos chamar o setor antes. Abre o AIR e chama o setor para se pronunciar. Já reconhecendo que, de fato, a agência pode cometer o que a gente chama de falha de governo. Atuar quando não deveria. Né? Então, a gente age de forma muito técnica e consciente com relação a tudo isso. E, mais uma vez, a gente está aberto para todo esse diálogo e para que o setor traga e tem trazido as preocupações, né? E aí eu queria terminar dizendo isso, assim, eu acho que a agência está aberta ao diálogo. A melhor forma de resolver, me parece, a mais efetiva, que traz mais resultado e a mais rápida, é por meio de consenso, né? Então, assim, estamos trabalhando para aperfeiçoar nossos instrumentos de consenso. Se vocês também identificarem, tragam para nós, estamos abertos a novas ideias também, tá? E aí eu queria finalizar falando duas coisas. Primeiro, agências fortes, né? Jesualdo, obrigado por essa fala. Eu acho que isso passa por orçamento, de fato. Eu sempre falo isso porque é importante os senhores saberem como o Estado brasileiro tratou o setor aquaviário ao longo do tempo, né? A Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ela tem a metade do orçamento discricionário. O meu orçamento é 60 milhões por ano. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia, ano passado o meu orçamento era de 61, esse ano atualizado, só a atualização viraria 65, porque os contratos atualizam, né? E eu comecei com 58. Houve agora um bloqueio de 14, a gente está trabalhando e o governo tem sido, de fato, respondido muito bem. Eu acho que, ontem eu agradeci o ministro Tomé, o Ministério do Planejamento tem nos recebido, eu acho que a gente vai conseguir equacionar essa questão, acredito muito nisso, mas essa é a dimensão. Esse orçamento de 60 milhões, ele é a metade do orçamento da ANAC, ele é 1/3 do orçamento da ANA, ele é 1/4 do orçamento da ANTT. Então, assim, a ANTAC foi tratada dessa forma historicamente, né? E aí, de fato, a gente gostaria de ser mais rápido, a gente gostaria de ter mais sistemas, a gente gostaria de fornecer respostas, mas a gente tem uma limitação de pessoal, que, inclusive, foi um dos motivos de pessoal e recursos, foi um dos motivos da gente ter evoluído na fiscalização responsiva, porque, se temos pouca gente, vamos focar no que interessa, o que acaba sendo bom também, porque a crise gera bons resultados também. Mas ainda sobre agências fortes, né? A meu ver, a judicialização não ajuda o ambiente de negócios. Não é a agência que é prejudicada com a judicialização. Eu acho que o ambiente de negócio é desfavorecido
quando há uma judicialização, uma profusão de órgãos, né? Se eu tenho um problema, eu perco a batalha na agência, eu recorro ao CAD, eu recorro ao STJ, ao TRF, ao TCU. É o ambiente de negócio que está sendo fragilizado. A agência vai continuar o papel dela, mas a questão é o próprio ambiente de negócio. Então, isso é uma responsabilidade de todos nós, né? Se a agência começa a agir e o setor vai atrás de jornalista, vai atrás de judicializar contra a pessoa física de agente, de tentar minar a credibilidade dos próprios agentes da agência, é o setor que está perdendo, porque a agência está se abrindo para discutir, né? E me parece que o setor funciona melhor, como eu comecei minha fala falando, se o ambiente de negócio é mais saudável. Isso aí é uma responsabilidade de todos nós. E eu queria dizer que a gente não só tem que reclamar de orçamento, mas eu queria dizer que a agência, inclusive, está aberta para novas possibilidades de resolvermos problemas. Então, por exemplo, eu tenho dito, né, muitas vezes o setor gostaria de soluções mais fáceis, inclusive tecnológicas. A agência fala, olha, eu gostaria de dar, mas eu não tenho recurso para providenciar. Será que não está na hora de começarmos a conversar sobre possibilidades? É claro que isso demanda avaliação de conflito de interesses, jurídicas, mas em que o sistema mesmo, em que o setor mesmo consiga fornecer soluções tecnológicas, que a agência consiga avaliar como usá-las, ou que o SERPRO forneça. Isso acontece em outros setores, né? Então, o SERPRO, por exemplo, ele dá soluções para o Denatran. O Denatran gostaria de um sistema para emplacamento a partir de agora. O SERPRO cria o sistema, quem usa a placa é que paga. Então, o Denatran não precisou colocar o orçamento dele para resolver um problema para o privado. Às vezes, o setor, ainda que o setor pague, né? Eu acho que o problema, às vezes, sai muito mais caro uma demora de uma solução do que o valor que, no fim, é irrisório. Acho que deixar de fazer negócios é muito mais caro. O que a gente quer é um ambiente saudável e tecnologia é fundamental. Com o orçamento que a gente tem, a gente não consegue dar todas as soluções que gostaríamos, mas estamos abertos a, como eu disse, inovação, novas ideias, para que possamos construir isso. Enfim, era isso. Agradeço. Como o doutor Bruno colocou, ele colocou uma coisa muito interessante ali, né? Hoje nós estamos falando de um tema que não era falado nem pensado no passado. Eu acho que existe uma evolução natural, né? Existe uma maturidade do setor, maturidade da agência. Eu acho assim, esse relacionamento, essa aproximação da agência com o mercado é uma coisa muito importante, por isso que, fundamentalmente, seria muito importante, quanto mais vocês conhecerem o mercado e os atores, mais simbiose nós teremos com a ANTAC e os operadores e o mercado, né? Eu acho que isso é fundamental, assim, para mim ficou muito claro, desde a sua apresentação, até quando todos foram unânimes nesse processo, né? E a gente espera realmente que a gente consiga evoluir cada vez mais e daqui a um ano a gente esteja falando assim, ano passado não conseguimos nem falar sobre isso, mas hoje já evoluímos significativamente, né? Então, parabéns aí. Eu queria dar uma palavra rapidamente para o Gesualdo, que ele pediu para falar um minutinho e fazer as considerações gerais. Frederico, é só para firmar um entendimento aqui. Eu acho que houve um mau entendimento quando eu disse a questão de errar, eu falei errou a mão. Eu não falei que errar a mão, assim, você está pedindo até o dado, mas poderia, e durante esse processo da resolução na época, acho que era 31, né, nós tentamos uma conversa, oferecemos oportunidades da melhor forma de se pegar, como a gente poderia entender mais a necessidade, o que a ANTAC queria, como a gente poderia, entramos até na matriz de como fazer, mas quando a gente viu aí que não tinha jeito mesmo, né, houve a judicialização, não de pessoas da ANTAC, mas do processo como todo e pelo setor, e justamente o que a gente, na época, reclamou e fomos atendidos é que não tinha sido feito uma escuta do mercado, uma IR. Tá? E foi por isso só que acabou ficando suspenso, mas durante todo esse período, né, houve uma aproximação para ajudar a entender o que se precisa e qual a melhor forma que a gente poder fazer. E o setor, nós estamos sim, viu? Eu falo pela BTP aqui, e com certeza todas as outras associações, nós estamos dispostos, assim como a gente já faz há algum tempo, né, oferecer também possibilidades, estudos, trabalhos, o que for necessário para que essa coisa, no que precisar, né, para que
consiga atingir os objetivos de uma forma mais rápida, viu, Fred? Conte conosco. Doutor Bruno, você gostaria de fazer as considerações finais aí? Só agradecer a oportunidade novamente, parabenizar a Fred novamente pela condução da agência, por toda essa evolução que a agência vem demonstrando, a abertura, não dá para dizer que não tem abertura da gente conversar, da gente sempre discutir ali, seja o caso concreto, ou seja um caso mais estruturante do setor, dizer que essa porta aberta é fundamental para que a gente, como setor, como país, continue crescendo e continue se desenvolvendo. Então, parabéns e obrigado. Bom, pode falar. Eu só queria mesmo agradecer a oportunidade de estar aqui esclarecendo. Enfim, foi um tiroteio aqui, mas eu quero dizer, brincando, desculpa a brincadeira, mas é isso mesmo, é meu papel fazer isso aqui, e sempre que sou chamado eu participo, faço questão de participar, porque, enfim, eu tenho muita consciência de que a agência está agindo bem, pode errar, claro, mas está disposta, inclusive, a consertar. Então, assim, eu queria focar nisso, na abertura ao diálogo, na consciência que a agência tem da sua responsabilidade, né? E de que está todo mundo do mesmo lado. Porque para a agência, quando a agência divulga o estatístico e fala que o setor bateu recorde, a gente comemora. Para a gente, a boa notícia é isso. Então, está todo mundo do mesmo lado. E isso precisa ser tratado com muita integridade, né? E com muito diálogo também. Bom, gostaria de agradecer a todos os participantes desse painel. Foi muito bom. O tempo toda hora direto ali com a gente. Escutou. Mas eu acho que é um tema muito interessante, é um tema importante para todos aqui que estão dos setores, né? Praticamente aqui eu acho que foi bem esclarecedor. Eu acho que a agência está de parabéns, tá? Eu acho assim, nós evoluímos muito, né? Todo o setor, e a agência sendo o nosso norte, né? E esperamos que consigamos futuramente uma relação muito maior, muito mais próxima. E assim, o objetivo é um só. O objetivo é todo mundo conseguir fazer o seu negócio, ter o seu retorno financeiro, conseguir fazer investimentos e melhorar cada vez o setor portuário. Eu acho que esse é o objetivo geral, né? Então, agradeço muito a participação de vocês, agradeço a todos aqui e encerramos aqui o nosso painel. Obrigado. Obrigado, senhores.